Olha só, o que a gente tem aqui é a documentação de um sistema de trading chamado Windex. A promessa, como quase sempre, é de resultados consistentes. Mas a questão é, será que os dados da própria empresa confirmam essa história? O nosso objetivo hoje é bem simples. A gente vai usar apenas os relatórios fornecidos por eles para, desconstruir o sistema e ver o que a gente encontra de verdade. Pois é, a primeira impressão que dá é de algo bem sofisticado, com uma marca toda trabalhada. E é justamente por isso que uma análise bem objetiva se faz tão necessária. Deixando o marketing de lado um pouquinho, vamos focar puramente nos números e na lógica que eles mesmos estão apresentando nesses relatórios. E bom, isso leva a gente direto para aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? A pergunta que sempre aparece quando o assunto é sistema de trading. É realmente possível criar um algoritmo que vence o mercado de forma consistente o tempo todo? Essa é a grande questão. Vamos ver se os dados do Index trazem alguma pista para essa resposta. Para começar, que tal a gente ir direto para os resultados? A própria documentação nos dá uma visão bem transparente do campo de batalha, mostrando não só as vitórias, mas também as derrotas. Vamos analisar dois exemplos que, olha, contam histórias bem diferentes uma da outra. E olha aí os dados brutos na tela. Na esquerda temos o relatório das operações com contratos de boi gordo e na direita o de milho. À primeira vista podem parecer só umas tabelas complexas, mas o ponto-chave é o seguinte: é o mesmo sistema com a mesma lógica aplicado em duas commodities agrícolas. E como a gente vai ver, os resultados foram para caminhos completamente opostos. Vamos focar primeiro no boi gordo. Tem um número aqui que salta aos olhos, um lucro total de mais de R$ 32 mil. Um resultado que, se a gente olhar isoladamente, parece bastante expressivo, muito positivo. Agora, vamos virar a moeda. Olhando para o milho, o lucro total foi negativo, uma perda de um pouco mais de R$ 4 mil. É justamente essa comparação, esse contraste entre os dois resultados, que começa a nos contar a verdadeira história desse sistema. Então, tá aí o ponto central, né? Os próprios relatórios mostram uma rentabilidade de mais de 8% em um ativo e, ao mesmo tempo, uma perda de 4% em outro. Ao apresentar os dois lados, a empresa parece sugerir que, sim, as perdas acontecem, mas elas são gerenciáveis e fazem parte de um quadro maior de performance. Certo. Então a gente já viu o sistema operando em mercados mais específicos. Mas aí, como é que ele se sai numa arena muito maior e, convenhamos, bem mais volátil? Agora, a documentação nos leva para o mini índice, um dos mercados mais negociados e competitivos aqui do Brasil. E essa imagem aqui mostra bem o ritmo das coisas. Não estamos falando de uma ou duas operações, mas de dezenas de negociações em poucos meses. A gente vê essa mistura de verde e vermelho, de ganhos e perdas, que no fim do dia é a realidade de qualquer estratégia que opera ativamente no mercado. E aqui a gente tem o resumo da ópera. A rentabilidade total que eles apontam é de 21,30%, um lucro de mais de R$ 20 mil. Mas, e esse é o mais bem importante, olha só o risco/drawdown. Esse número representa a maior perda acumulada do pico ao fundo durante todo o período, um valor de quase R$ 19.200. Isso quer dizer o quê? Que para alcançar aquele lucro, o capital enfrentou uma desvalorização máxima de valor quase igual. É a representação nua e crua da relação risco-retorno do sistema. E isso nos leva a uma peça-chave da gestão de risco deles. Como eles lidam com um drawdown tão alto? Bom, a resposta, segundo os próprios dados, está na alocação de capital. Apenas uma pequena fração, cerca de 22%, é que fica realmente exposta ao risco das operações. A grande maioria, quase 78%, fica em segurança, aplicada em renda fixa. Beleza, a gente já viu os resultados, o quê? Agora, vamos mudar o foco e mergulhar no como e no porquê. Qual é a filosofia por trás desses números, de acordo com a própria Windex? E essa citação que a gente tirou do material deles resume bem a filosofia. A estratégia declarada é focada na preservação de capital. A ideia, no fundo, é bem simples: manter a maior parte dos recursos segura e usar só uma pequena porção para buscar retornos mais altos, mantendo exposição ao risco sob controle. E com base nessa filosofia toda, eles montam a proposta de valor. Eles prometem consistência, que seria validada por um indicador próprio, uma gestão de risco rigorosa, total transparência nas operações e, o mais importante, uma rentabilidade que eles afirmam ser superior à do mercado tradicional. E olha que interessante, a análise dos documentos não para só na performance. Ela avança para um convite, um pitch de negócios mesmo, mostrando como alguém pode se envolver com o sistema. E não só como cliente, mas como parte da empresa.
O material basicamente abre 3 portas, 3 caminhos diferentes. Se tornar sócio da empresa, atuar como um patrocinador para ajudar a fortalecer a marca, ou então entrar como um investidor estratégico, alocando capital diretamente nas operações. Isso mostra que o índice se posiciona como um negócio em expansão. Em resumo, a imagem que os documentos pintam é a de um sistema com vitórias expressivas, como a gente viu no boi, perdas que parecem controladas, como no caso do milho, e uma performance geral positiva no mercado maior, como o mini índice. Tudo isso amarrado por essa filosofia declarada de preservação de patrimônio. O que nos deixa com uma reflexão final. Diante de relatórios detalhados, uma estratégia aparentemente clara e números que mostram tanto os lucros quanto as perdas, no universo do trading, o que a expressão resultados comprovados realmente significa? A resposta, talvez, não esteja só nos números, mas nas perguntas que eles fazem a gente continuar se fazendo.